A paz de Yahshua Mashiach seja com os amados irmãos. Nós estamos aqui dando continuidade no estudo. Agora nós vamos falar um pouco sobre por que o mensageiro Romilson Ferreira, nosso irmão, por que ele vai errar novamente com essa data que ele marcou de 26 e 27 de abril de 2021. Mas antes nós vamos invocar e orar ao nosso Pai, Yahshua, Yahweh dos exércitos. Assim seja. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, assim seja. Pai, muito obrigado pela oportunidade que tem nos dado. Obrigado, Pai. Nós estamos aqui, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Usa-nos conforme a Tua vontade. Fala o que tens a falar. Que nós não falemos nada, absolutamente nada de nós mesmos. Sim. Estamos aqui como atalaias, filhos de Yahshua, como Ezequiel, filho de Yahshua, falou no passado. Sim. Nós estamos aqui também, Pai, para falar conforme a Tua vontade. Sim. Então nos abençoe com a Tua bênção, Pai. E fala para o Teu povo, e assim seja. Assim seja. Graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh, assim seja. Irmãos, dando continuidade ao estudo, nós vamos abrir em Eclesiastes capítulo 3, versículo 5. Eclesiastes 3, 1 diz assim: há um tempo para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. No versículo 5 fala: tempo para tirar pedras e tempo para recolher pedras, tempo para abraçar e tempo para se separar. Nós estamos num tempo, irmãos, aqui, que é um tempo para recolher pedras. Nós estamos ajuntando as pedras do altar de Yahweh. Assim como Elias, ele ajuntou as pedras que estavam espalhadas para que ali ele pudesse fazer o sacrifício agradável a Yahweh. Nós estamos nesse tempo ajuntando as pedras que estão espalhadas nos 4 cantos da terra. Esse é o propósito de Filadélfia. E uma outra questão que nós, nesse momento que nós estamos sendo grandemente atacados por aqueles irmãos que deveriam estar nos acolhendo. Nós temos sofrido aí perseguições nos WhatsApps, sendo excluídos dos WhatsApps por defender na palavra que Yahshua é Pai dos 144 mil. Nós em hora nenhuma falamos que Yahshua é Yahweh. Nós nunca falamos isso. Yahshua é Yahshua, o Filho. Yahweh é o soberano, o supremo. Ele que criou, ele que gerou Yahshua. E Yahshua também gerou seus filhos. Da mesma forma que Yahweh gerou Yahshua, ele gerou também os seus filhos, que são os anjos eleitos. Isso, irmãos, você percebe que aceitar que Yahshua veio sem memória, né? Isso o mensageiro de Sá já trouxe, mas isso está sendo difícil para ele engolir que os filhos de Yahshua, aqueles que são também seres espirituais, vieram agora no final dos tempos. Esse é um estudo que nós vamos trazer detalhadamente na palavra. Nós vamos mostrar, nós vamos andar pela palavra detalhadamente, entendeu? E aqueles que são filhos de Yahshua estão espalhados. O Espírito de Yahweh e Yahshua neles vai testificar. Aqueles que não testificam porque não porque é realmente filho de Adão. E isso nós vamos mostrar na palavra, como Yahshua veio
entendeu? Nós temos ali João Batista, que foi um precursor da vinda de Yahshua, né? Ele preparou o caminho, ele anunciou, ele preparou a chegada de Yahshua. E no final dos tempos nós temos também o mensageiro de Sardes. O mensageiro de Sardes, Romilson Ferreira, ele preparou o caminho para a vinda dos filhos de Yahshua nessa terra. Os filhos de Yahshua começaram a vir nessa terra a partir do brotar da figueira, 14 de maio de 1948. A partir dessa data, os filhos de Yahshua começaram a descer. E eles descem da mesma condição que o seu pai, Yahshua. Eles vieram sem memória, eles tiveram que abrir mão da coroa, por isso que em Filadélfia fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque ele já tem. Como é que você pode guardar uma coisa que você nunca teve? Isso é lógico. Como você guarda uma coisa que você nunca tem, nunca teve? É diferente de Esmirna. A palavra de Esmirna fala, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Te darei a coroa da vida. Nunca teve, agora vai ter. Filadélfia tinha, né? Isso está em Jeremias 52, fala ali das romãs, né? As romãs estão na coluna, na segunda coluna. Era um total de 100 romãs, 96 e 4. Essas 4 romãs são os filhos de Yahshua que vieram na antiga aliança. Esse é um estudo que nós vamos trazer ainda. E as 96 romãs são as romãs que vêm no final dos tempos. No final dos tempos. Sendo que nós temos 2 representações. Samuel é a representação do vencedor de Filadélfia. Uma representação. Era um nazireu consagrado a Yahweh. Ele ali foi ser sumo sacerdote. E nós temos Sansão, um nazireu, que perdeu a cabeleira. Uma representação de perder a coroa. Perdeu a coroa. Por isso que vai para Laodiceia. É uma representação do vencedor da era Filadélfia e do perdedor da era Filadélfia, que perdeu a cabeleira. Com isso foi para Laodiceia. E ali em Laodiceia, ele no final, ele é amarrado ali com uma corrente de bronze em 2 colunas, né? Nós vamos também entender quem são essas 2 colunas, porque no templo existia 2 colunas, não era uma coluna, eram 2 colunas, 2 colunas de bronze. Nós temos, quando a gente olhando pelo mapa, você vai ver aqui no mapa, nós temos aqui 2 eras, que são 2 eras irrepreensíveis. Quais são as eras? Esmirna e a era de Filadélfia. Não tem repreensão para com eles. Essas são as 2 colunas, sendo que essa coluna de Esmirna são dos filhos que estão sendo adotados por Yahshua. Porque parte dos filhos de Yahshua, como a representação de Sansão, eles estão embriagados no vinho fermentado de Babilônia e eles têm se prostituído. Com quem? Com as mulheres idólatras. Então ele perdeu a condição deles. E eles são substituídos pelos filhos adotivos. Shaul Paulo, na era de Esmirna, sabia claramente disso. Por isso que ele fala do quê? Dos filhos adotados com direito à herança. Adotados por Yahshua com direito à herança. Sendo que Filadélfia são os filhos originais, são aqueles anjos eleitos que vieram no final dos tempos. E eles estão sendo provados. Existe uma prova também para eles, entendeu? Que é a dupla honra. Nós vamos trazer também em breve o estudo que os 144 mil iniciais, originais, 1/3 caiu no céu quando seguiu o querubim Machia, querubim ungido, Lúcifer. Eles caíram lá no céu e com isso eles são lançados no abismo. Está em Judas capítulo 1, versículo 6. Eles perderam a primazia. A Bíblia de Jerusalém fala que eles perderam a primazia. Primazia seguindo a primogenitura. Primogenitura de Yahshua. Ali, aqueles que permaneceram fiéis com Machia, com Yahshua verdadeiro, foram elevados de condição. Se tornaram o quê? Anjos eleitos. Anjos eleitos. Conforme Timóteo. Vamos abrir em 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, 21.
Diz assim: conjuro-te diante de Yahshua Mashiach e dos anjos eleitos, que observes estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Aqui ele introduz aqui os anjos eleitos. E aqui é uma família. Yahshua Mashiach, os anjos eleitos. Os anjos eleitos saíram de Yahshua. E eles vêm aqui no final dos tempos. E nós vemos na palavra, e a gente vai fazer esse estudo bem detalhado, irmãos, para vocês entenderem, bem detalhado. Nós vamos entrar nesse estudo, entendeu? Mostrando um terço que cai no céu, um terço que cai na terra e um terço que é resgatado. São os 3 chifres resgatados da cabeça do dragão, para que o chifre pequeno, que é o antimachia, cresça. E ali também esse resgatado, esses chifres são arrancados, é a representação do arrebatamento de Filadélfia. Nós vamos ver todo esse estudo, irmãos. Mas para vocês entenderem, João Batista, ele preparou o caminho para a vinda de Yahshua nessa terra. Tá? Ele preparou. E no final dos tempos, o mensageiro de Sardes, Romilson Ferreira, ele também preparou o caminho para a chegada dos filhos de Yahshua, que é Filadélfia. Ele preparou o caminho. Como? Trazendo os nomes verdadeiros, o partir do pão, o cálice sem fermento. Ele deu a base do entendimento ali sobre fermento nas escrituras. Ele conseguiu arrancar parte dos postes ídolos, mas não arrancou todos. A exemplo do rei Asa. O rei Asa arrancou os postes ídolos dos lugares baixos, mas os lugares altos ele não teve força para isso. Por quê? Porque não tinha acesso. Quando está falando dos lugares altos, está falando dos lugares celestiais. Esses, só os filhos de Yahshua que têm essa autoridade, porque eles são seres espirituais, são seres celestiais. E veio agora, nessa era, para poder completar a obra do seu pai, Yahshua Mashiach. Entendeu? Então, a exemplo de João Batista, que é referido como homem nascido de mulher, quer dizer, descendente do primeiro Adão, Yahshua se refere a si mesmo filho do homem, quer dizer, de Yahweh, porque em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem de Yahweh invisível, ele é imagem exata, ou seja, Yahweh, o soberano, ele é homem, o seu filho, Yahshua, é homem, e os seus filhos que saem deles, que é referido como jaspe, pedra jaspe, são homens. Então, isso aqui é só para você ter uma introdução, para você entender. O irmão Romilson não restaurou Filadélfia, porque Filadélfia ela não nasceu corrompida. Ela nasceu santa e verdadeira. Ela nasceu santa e verdadeira e vai ser arrebatada santa e verdadeira. Porque não existe repreensão ao anjo de Filadélfia. Enquanto o irmão Romilson não pode ser o anjo de Filadélfia. Por quê? Porque ele é cheio de repreensões. Só as datas que ele marcou e se frustrou já traz para ele repreensão. Fora outros detalhes. Por que traz para ele repreensão? Porque são muitos irmãos que prepararam para esse momento de arrebatamento. E nós vamos ver aqui na passagem em Deuteronômio 18, o que acontece com um profeta que fala dele mesmo. Vamos ver, Deuteronômio 18, 20, diz assim: todavia, se o profeta tiver a ousadia de falar em meu nome, uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros deuses, o que vai acontecer? Tal profeta deverá ser morto. Talvez perguntes em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Yahweh? De novo, talvez perguntes em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Yahweh? Se o profeta fala em nome de Yahweh, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se de uma palavra que Yahweh não disse. Tal profeta falou com presunção. Não o temais, não o temás. Ou seja, não escute ele. Então, quando nós estamos vendo isso,
a gente está vendo que houve mais uma previsão de arrebatamento para dia 26 e 27 de abril. E nós sabemos, irmãos, que não vai cumprir. Por que não vai cumprir? Por quê? Porque foi programado fora da festa. Nós sabemos que as festas, elas se completam no Mashiach, Yahshua. E nós já vimos que a Páscoa, Yahshua já cumpriu a festa da Páscoa com a sua morte do Cordeiro de Yahweh. A festa de primeiro feixe, já se cumpriu com a ressurreição de Yahshua. A festa de Pentecostes, ou também chamada, né, de 50 dias, por isso que Pentecostes 50 dias após a festa ali de Páscoa, o que aconteceria? Aconteceu que Yahshua subiu e ele chegou lá e enviou seu Espírito, e ali ele derramou seu Espírito para adoção de filhos, na época lá que os apóstolos estavam em Al-Shalom. Ali chama festa de Pentecostes, foi a hora que Yahshua derramou seu Espírito. Cumprindo-se então três festas da primavera. Agora tem 3 festas de outono. E a última festa, ela não é nem de primavera nem de outono, é o sábado, que é o reino milenar. São os 1000 anos do governo do Mashiach, tanto na terra quanto no céu. Ele reinando. São 7 festas, 3 de primavera e 3 de outono. Então, se essas 3 festas de primavera já se cumpriram, nós não podemos marcar a data para se cumprir outro evento extraordinário nessas datas. Por quê? Nas mesmas festas. Porque essas festas já se cumpriram. É igual o dia da semana. Você fala assim, eu gosto tanto de sexta-feira. Você gosta? Mas hoje é segunda. Não, para mim é sexta. Mas para todo mundo é segunda? Mas eu gosto porque é sexta. Não adianta você querer fazer uma coisa porque você acha bonito. Porque as festas vão vir no cronograma de Yahweh. Não adianta. Yahshua já cumpriu a festa da Páscoa. Já cumpriu a festa de primícias ali, que é o primeiro fecho, a festa de Pentecostes. Não vai voltar nada a acontecer nessa data. Nada importante. Tem que seguir a semana. Por quê? Seguindo a semana para chegar no sábado. O sábado está em Levítico 23. O sábado é o descanso. É o governo milenar do Mashiach. Todas essas festas convergem para o sábado, que é o milênio, o governo milenar. Então, irmãos, eu falo aqui com os irmãos. Irmãos, nós vamos estar trazendo aqui no canal as verdades, né? Nós temos, por muitas vezes, nós tentamos acesso ao irmão Romilson, para que ele pudesse estar recebendo as revelações de Filadélfia, mas não quis. E alguns outros irmãos também, nós tentamos. Muitas vezes. Não foi pouco, não. Muitas vezes. Por quê? Porque as verdades foram dadas para os filhos de Yahshua, tá? E esse momento de Filadélfia é um momento diferenciado, irmãos. Diferenciado. Então, o filho de Adão, como nós podemos ver aqui no mapa, Sardes, ele colhe uma porção do maná, enquanto Filadélfia colhe 2 porções. Ou seja, a porção do Espírito é dobrada. Entendeu? O entendimento é dobrado. O entendimento, a compreensão, os 7 Espíritos de Yahweh, Isaías 11:2, Espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza, temor de Yahweh, é dobrado. Então, irmãos, nós estamos anunciando aqui, é para que nenhum irmão perca a fé, tá? O irmão Romilson é um mensageiro de fato, mas de Sardes, ele não é mensageiro de Filadélfia, irmão. O mensageiro de Filadélfia não tem repreensão, ele ensina corretamente, ele não abandona as ovelhas. E o irmão Romilson é de Sardes, porque é filho de Adão,
como nós vimos a representação de João Batista. Homem nascido de mulher, né? Homem nascido de mulher, isso também está em Jó. Fala assim em Jó, fala assim, porque o homem nascido de mulher vive poucos anos, né? E ele é também o quê? Ele é a ama de leite de Filadélfia. Ele trouxe o leite elementar, o leite básico para Filadélfia. E esse leite básico, irmãos, como a gente já viu lá em Apocalipse 12, eu queria só relembrar aqui com os irmãos da igreja de Sardes, Apocalipse 3, ele fala assim, 3, versículo 2, falando ao anjo, torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Ial. Ele está falando assim, falando, anjo, consolida aqueles que estão para morrer. Quem? Agora vai lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, 17. O filho varão foi arrebatado. E aqueles que ficaram, nós temos aqui uma referência, falando assim, foi atrás da mulher. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos descendentes da mulher. O resto dos descendentes. Que observa os mandamentos de Ial e mantém o testemunho em Yalcha. Ou seja, são estes que está sendo referido lá em Sardes. Você percebe que eles têm Ial e Yalcha? Eles têm Ial e Yalcha. Mas eles não foram arrebatados. E é chamado ali, porque não é só conhecer o nome Ial e Yalcha. Isso vai muito além. E nós vamos trazer esses estudos para os irmãos gradativamente, porque é muito entendimento e que nós tivemos aí em um ano. Vamos trazer gradativamente para os irmãos. Mas lembrando que esses aqui, ó, que não são arrebatados, que têm testemunho Ial e Yalcha, são perseguidos pelo dragão e serão mortos. E serão mortos, conforme está escrito ao anjo de Sardes. Consolida aqueles que estão para morrer. Então, esses aqui, eles têm o testemunho de Ial e de Yalcha. Eles têm os nomes verdadeiros. Compreende? Então, esses têm o nome verdadeiro, mas não foram arrebatados. Mas eles precisam ser consolidados. Consolidados por quem? Pelo anjo de Sardes. Pelo anjo de Sardes. Por isso o anjo de Sardes tem sido repreendido. Por quê? Porque está ficando só em marcação de data e não está trazendo alimento que traz crescimento espiritual e nem crescimento na fé desses ialdins. Compreende, irmãos? Assim seja. Esse nós vamos encerrando aqui. Lembrando, irmãos, que não é para desespero de ninguém, porque o arrebatamento não aconteceu dia 26 e 27 de abril. Nós vamos estar ajudando vocês, orientando vocês, mostrando o caminho correto que vocês devem tomar daqui por diante, entendeu? E nem tratar o irmão Romeu com desprezo. Por quê? Ele simplesmente não identificou em que era ele estava, entendeu? Mas nós vamos ajudá-los, vamos ajudar todos, e assim seja. Assim seja. Graças a Yalcha, graças a Ial, graças a Yalcha, graças a Ial, graças a Yalcha, graças a Ial, assim seja. Até a próxima, meus irmãos. Assim seja.